Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Thaís Manarini, sou editora aqui da revista Saúde e a gente está começando agora mais uma transmissão ao vivo, né, do Saúde Entrevista, e o tema de hoje é infecção urinária. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a doutora Maria Augusta Bortolini. Ela é uroginecologista da Universidade Federal de São Paulo e da Associação Brasileira pela Continência. Obrigada, doutora Maria Augusta. Boa tarde, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. E a gente já perguntou para vocês, né, algumas questões aí que vocês gostariam de saber sobre esse tema, mas antes de partir para elas, eu só queria assim fazer uma abertura aí para contar que a infecção urinária ela chega a atingir de 20 a 30% da população feminina em alguma fase da vida, né? Então é um problema bem prevalente, né? E uma boa parcela ainda tem infecção urinária de repetição. Ou seja, vai ter mais de uma vez. E só um aviso também, a gente aqui atrás das câmeras tem o André, ele é nosso repórter, então qualquer dúvida aí que eu perder, ele está anotando, também pode entrar no meio para fazer perguntas. Então vamos lá, começando com as questões agora, né? Fala um pouquinho da infecção urinária, o que é esse problema, né, doutora? Que órgão que atinge, como que é? Thaís, a infecção urinária nada mais é do que a presença de micro-organismos que podem ser bactérias, fungos, protozoários, vírus, né? Dos mais comuns são as bactérias mesmo, que pode atingir qualquer órgão das vias urinárias, mais comumente a bexiga e a uretra, mas também pode chegar a acometer o trato urinário superior, que seriam ureter e bexiga, e rim, na verdade, rins, né? Então, todo esse conjunto a gente fala que é uma infecção urinária, né? Uma coisa muito importante que você diz, é mais comum nas mulheres, chega de 20 a 30% em algum momento da vida vai desenvolver algum episódio de infecção urinária. Mas também acomete homens, também acomete crianças, meninos e meninas, mas sem dúvida nenhuma a população mais atingida são as mulheres. E por que as mulheres, doutora? Na verdade, a maior explicação vem da anatomia feminina, né? Então, a uretra feminina, ela é muito pequena, ela tem de 3 a 4 centímetros, enquanto a do homem, ela é bem maior. Então, isso favorece com que bactérias ou outros micro-organismos presentes na genitália, na região perianal, e o que é normalmente comum, né? Nós temos esses micro-organismos nos nossos órgãos, mas eles não comumente têm que adentrar o trato urinário, mas a proximidade anatômica faz com que as mulheres sejam mais predispostas a esse tipo de contaminação. Tá. Isso é desde cedo, doutora? A criança já pode ter? Porque, desculpa, eu pergunto isso porque a Nilda comentou ontem no nosso aviso lá da entrevista que a netinha com 2 aninhos está com infecção urinária. Isso também acomete meninas, né, crianças, justamente pelo mesmo motivo. Muitas vezes a criança ainda usa fralda, ou ela mesmo se suja, ou crianças maiores não se limpam, não tem uma higiene adequada, e a presença de fezes ali próximo ao canal uretral pode realmente contaminar essa uretra e acender essas bactérias atingindo a bexiga, né? Outros fatores que possam contribuir para a infecção urinária nas crianças, daí um pouco mais nos meninos, seriam as malformações, né? Casos de refluxo, que a criança nasce com refluxo da bexiga para o ureter, né? Que normalmente o que acontece é a passagem da urina do rim, onde é formado o ureter, e cair na bexiga. E uma vez na bexiga não deve ser capaz de voltar esse trajeto, mas em algumas crianças que nascem com essa deficiência de musculatura, de esfíncter, também essas crianças são mais propensas a desenvolver infecção urinária, mais comumente nos meninos. Entendi. Mas em crianças, normalmente a gente tem que descartar malformações congênitas do aparelho urinário. Tá. Isso é bem importante, o que diferencia um pouco da infecção urinária no adulto. Legal. A Michele Paula Machado, ela comenta que quando a gente está com infecção urinária, dói muito para fazer xixi, né?
e quando a gente sabe de fato que isso é realmente infecção urinária. Então, eu queria até separar isso em duas questões. Por que dói muito e como ter certeza do diagnóstico? Isso, então, o ardor para urinar, que seria tecnicamente chamado de disúria, é o sintoma mais comum, né? E muito sugestivo de infecção urinária. Muito sugestivo. Por que dói? Dói porque a bexiga e a uretra estão inflamadas, né? Então, gera um processo inflamatório em decorrência da infecção local, certo? Então, outros sintomas que podem advir é aumento da frequência miccional, ou seja, aquela pessoa que toda hora tem vontade de ir ao banheiro, mesmo que a bexiga não esteja cheia. Ela vai ao banheiro, chega lá e faz pouquinho. Dá a impressão que está super cheia, não está aguentando. Chega lá e faz pouquinho. Dali 10, 15 minutos vai lá e faz de novo. Isso durante o dia, durante a noite. E uma dor suprapúbica, né? Esses são os sintomas mais frequentes. Aí pode vir também dor lombar, febre, mau estado geral, daí nos casos um pouco mais grave. Mas a gente suspeita e digamos que em 80% das vezes a gente acerta o diagnóstico pela presença desses sintomas irritativos. Ardor para urinar e aumento da frequência miccional. Legal. Mas, acabando, né? Muitas vezes a pessoa está sofrendo tanto com esses sintomas, que realmente é bem desagradável, que nós estamos autorizados a tratar essas pacientes mesmo sem exames, mas o diagnóstico de confirmação é realmente feito através de um exame de urina e principalmente uma cultura de urina, ou seja, identifica-se a presença daquele micro-organismo, normalmente uma bactéria, em um meio de cultura semeado com aquela urina. Tá. Né? Então, basicamente, é um diagnóstico relativamente simples, na grande maioria das vezes. E esse exame, ele tem que ser feito sempre? Então, Thaís, sempre que possível, né? Mas, como eu disse, esses sintomas eles são muito sugestivos de infecção urinária e os sintomas podem ser muito desagradáveis, o aguardar o resultado do exame, ele pode não ser, para iniciar o tratamento, pode não ser tão viável assim. Mas sempre que possível, pelo menos colher uma urina, mesmo que se tenha a necessidade de entrar com o tratamento antes do resultado. Porque mesmo retrospectivamente, nós vamos ter a confirmação de que tipo de bactéria que é aquela e também o teste de sensibilidade ou resistência aos antimicrobianos, aos antibióticos. Tá. Ou seja, saber que tipo de bactéria que causou aquela infecção e principalmente se ela é sensível ou resistente a uma ampla gama de antibióticos ajuda no tratamento. Isso que eu ia perguntar é justamente isso, porque ontem a Aline Sayuri, ela fez um comentário bem por aí também, que ela tinha sempre, e a partir do momento que fez o exame e descobriu exatamente o tipo de bactéria, ela conseguiu entrar com um antibiótico mais adequado, e aí resolveu. Isso acontece? Às vezes pode ter uma infecção urinária de repetição porque o antibiótico não é tão adequado? Com certeza. Então, a gente acaba dividindo a infecção urinária em infecções urinárias simples e infecções urinárias recorrentes ou complicadas. No caso das infecções urinárias simples, aquela que acontece esporadicamente ao longo da vida da mulher, essa importância do antibiótico ou da bactéria, da concentração de bactérias, ela acaba sendo menos importante, porque a maioria das vezes são bactérias do nosso meio, não são bactérias hospitalares ou multiresistentes, e tem uma ampla gama de antibióticos que podem ser usados. Então, o tratamento normalmente funciona bem nas pessoas que não têm infecções complicadas, mas a pessoa que ela desenvolve a infecção urinária recorrente, ou seja, cada mês tem uma infecção, ou após cada atividade sexual ela tem sintomas, e a infecção recorrente é aquela que acontece pelo menos 2 vezes em 6 meses ou 3 meses no período de 1 ano, essa pessoa pode estar lidando com bactérias mais resistentes e a identificação dessa bactéria, bem como esse estudo de antibiograma, que seria o teste a vários antibióticos, ele vai nortear não só o tratamento atual, mas futuro, caso vir a acontecer novamente.
Então, o fato da gente dar um antibiótico em que a bactéria é resistente, certamente ela não vai estar sendo tratada ou ela vai ser subtratada. E muitas vezes isso pode confundir com uma infecção recorrente. Mas não que ela tratou e voltou a ter, mas ela não foi bem tratada. Né? Então, principalmente nos casos de infecções de repetição, infecções complicadas, naquelas em que os sintomas são mais importantes, mais graves, que a pessoa fica debilitada e que às vezes requer até internação, esses casos, a cultura de urina e essa avaliação dos antibióticos é fundamental. Bacana. A Paula Barbosa, ela pergunta se tem relação entre infecção urinária e menopausa. Olha, tem 2 tipos de população. De modo geral, existem outras que são mais propensas a ter infecção urinária, isso na mulher adulta. Uma é a mulher sexualmente ativa, que a atividade sexual é o principal fator de risco para a infecção urinária na mulher, né? E a outra realmente são as mulheres na pós-menopausa. Então, isso é verdade. Existe uma associação entre aparecimento e recorrência das infecções com o estado pós-menopausa. Por que isso? Porque a menopausa, ou seja, aquele período da vida da mulher em que não há a produção de hormônios ovarianos, estrogênio principalmente, porque afinal de contas a mulher não vai ovular mais, faz com que o epitélio, né, a pele, vamos dizer assim, do trato urinário, assim como o trato genital, vagina, vulva, uretra, bexiga, ela se torna mais fina, mais atrófica, mais sensível e, portanto, com menos defesas locais. Então, isso favorece realmente a contaminação por bactérias e em decorrência disso, as infecções urinárias. Então, a gente observa normalmente um aumento nessa faixa etária, das mulheres na pós-menopausa de infecções urinárias, e não menos comum são as mulheres mais idosas mesmo, muitas vezes 80 anos, em que tem essas infecções e eventualmente até de difícil manejo. Legal. Aqui o Pedro perguntou também quais são as principais causas de uma infecção urinária. A gente comentou aqui a questão da relação sexual. Isso. Por que favorece e há outros fatores de risco? Há vários fatores de risco. A atividade sexual na mulher é o primeiro, sem dúvida nenhuma, né? A gente costuma até dizer que quem tem infecção urinária é a mulher que tem atividade sexual, tem vida sexual ativa. Por que isso? Tem a questão anatômica que eu mencionei, né? Que a uretra é próximo do canal vaginal, que é próximo do canal anal, da região perineal, certo? E nessas regiões nós temos bactérias provenientes da flora intestinal, bactérias que colonizam a vagina e a pele da genitália, a vulva, que podem, por proximidade, alcançar o trato urinário. A relação sexual, ela carrega esses micro-organismos pelo trauma durante a relação sexual. Então, se você tem uma predisposição, se a pessoa tem uma predisposição, a atividade sexual acaba sendo mais um fator de risco que contribui. Agora, na mulher, como o próprio estado pós-menopausa, a mulher que tem uma imunidade muito comprometida, então nós vemos até às vezes associação com estresse, má alimentação, maus hábitos de vida, ou seja, não tem uma rotina estabelecida, não se alimenta bem, e a higiene é precária, e também os maus hábitos miccionais, né? Então, tem pessoas que vão ao banheiro esvaziar a bexiga uma vez por dia. Isso é completamente errado. A gente orienta uma pessoa que ela estando com vontade ou não, ela deva esvaziar a bexiga pelo menos a cada 3 horas, né? Tá. Que seria um intervalo razoável. Porque a retenção da urina, aquela coisa de segurar por muitas horas, pequenas quantidades de bactéria que possam vir a existir, elas encontram naquele ambiente de bexiga cheia por muito tempo condições ideais para replicação. Então elas multiplicam, elas ficam num número grande
que passa a ser não contaminação, mas níveis e quantidades de bactérias que daí se passa para um quadro de infecciose. Então, o esvaziar a bexiga, além de diminuir a chance dela ter infecção urinária aguda naquele momento na vida dela, também vai diminuir a chance dela ter infecções futuras. Por quê? Porque uma vez que você danifica a sua bexiga, ela pode perder a capacidade de esvaziamento completo no futuro. Olha. Então, no futuro, a pessoa que tem esses maus hábitos pode ter uma bexiga que é incapaz de esvaziar. E a presença constante daquela urina na bexiga, ela pode se tornar um meio de cultura para crescimento de bactérias. Então, acho que de repente um recado até bacana para as mães, para essa história de ensinar as crianças a não fazerem xixi fora de casa, isso pode trazer problema, né? Às vezes, na maior das boas intenções, fala para a menininha, olha, evita fazer xixi fora. Isso não é correto, né? Então, a preocupação é pertinente das mães com relação à higiene da filha, onde vai ser esse local, as condições do vaso sanitário, mas por outro lado, tomar alguns cuidados como orientar na higiene da criança depois da micção ou depois de uma evacuação, ou mesmo proteger o vaso sanitário, ele acaba sendo mais benéfico para a criança ou menos perigoso do que ela segurar a urina. Tá? Isso é realmente muito ruim. Você vê crianças muitas vezes que nem só por orientação da mãe não, mas crianças de 5, 6, 7 anos que eles seguram a urina, por quê? Porque eles querem brincar. Eles não querem parar a brincadeira para ir para o banheiro, entendeu? E muitas até se urinam, né, na roupa mesmo, porque eles não querem parar de brincar. Então, esse tipo de comportamento tem que ser muito bem observado pelas mães, né? Então, assim, nós falamos das crianças, das mulheres, e nos homens, eu diria assim que esses hábitos errôneos também favorecem, mas as infecções urinárias masculinas, elas acabam sendo mais associadas com doenças da próstata do que qualquer outra coisa aí, a presença de cálculos urinários, né? Então, nós acabamos falando 10% em homens e 30% em crianças e 60% nas mulheres, porque realmente reflete qual que é a importância, a relevância da infecção urinária para diferente população. E assim, já que a gente tocou no assunto higiene também, o jeito que a mulher se limpa quando ela vai no banheiro, isso também pode favorecer a infecção urinária? Sim, a resposta é sim, porque, mais uma vez, a questão anatômica da contaminação de bactérias presentes na região da vagina e do ânus pode adentrar o trato urinário. E a gente orienta que a mulher, a criança, enfim, ela faça a higiene de frente para trás e nunca de trás para frente, como é o que a maioria faz, né, na verdade. Porque realmente você traz para frente, para a porção anterior da sua genitália, fezes, né, ou contaminantes da região. Então, isso, sem dúvida nenhuma, entra nas alterações, nas medidas comportamentais que nós orientamos para as nossas pacientes. Legal. E para também ter mais vontade de urinar, nada melhor do que beber água, né? Pois é, a questão da água às vezes a gente recebe pessoas que falam, doutora, eu tenho infecção urinária e eu bebo 5 litros de água por dia, minha água está sempre aqui e tal. É muito importante a gente se hidratar, é muito importante, né? Quando a gente considera que a gente tem que limpar o trato urinário, a água tem todo sentido a gente ingerir, mas água demais também tira as proteções naturais dos órgãos, né? Então, eu diria assim que se a pessoa conseguir ingerir pelo menos 2 litros de água por dia, entre 2 e 2,5, seria o ideal. Eu acho que ela estaria tranquila com relação a esse fator de risco para, né, e para prevenir as infecções, né, normalmente. Legal. Sabe o que é interessante, Thaís? Olha, tem algumas profissões que a gente observa uma incidência maior de infecção urinária e disfunção miccional. Disfunção miccional por quê? Porque ao longo dos anos a pessoa teve maus hábitos urinários.
Então, é a professora que ficou lá no quadro, um giz de cera, que fica o dia inteiro dando aula e não faz uma pausa para ir ao banheiro. É o profissional da área da saúde que está no plantão também, está toda... né? E também acaba não tendo esse tempo, segurando a urina. É o executivo que fica em reunião, conference calls, o tempo inteiro. Então, nós observamos assim uma frequência muito grande nesse tipo de população com infecção urinária, né? E muitas delas não nesse momento de vida, mas no futuro. Porque lesa. O hábito de segurar a urina lesa, danifica a bexiga. Às vezes pode não ter problema agora, mas daqui a pouco Exatamente. O corpo cobra, né? Exatamente. Então, ir ao banheiro regularmente, esvaziar bem a bexiga, né? Porque também tem aquela situação em que você não tem tempo, vai ao banheiro rapidinho, correndo, chega lá, faz, tá bom. E se você for pegar lá um ultrassom, foi observar bem, ou ficar um tempinho mais ali no vaso sanitário, você vai ver que ainda você esvazia um pouco mais. Tá. Né? Então, esvaziar bem, tomar um tempo necessário para isso, parece uma bobagem, parece irrelevante, mas faz toda a diferença. Boas dicas, né? A Lucinéia Misga falou que os antibióticos às vezes não fazem efeito. Isso pode ter a ver com aquilo que a gente estava conversando? Às vezes está tratando por uma bactéria que não é exatamente a que está sendo o problema ali. Exatamente. Essa é a principal situação em que a gente vê uma não melhora de sintomas de infecção urinária com o uso dos antibióticos corriqueiros. Porque tem aqueles 2 ou 3 antibióticos que normalmente é a nossa primeira linha de tratamento. E se essa primeira linha de tratamento falhar, realmente um olhar cuidadoso sobre esse micro-organismo e sobre a seleção dos antibióticos é importante. Agora, tem uma outra situação também, Thaís, que alguns desses sintomas, eles podem estar presentes em outras doenças. Tá. E uma vez que se confunde com outras situações, o antibiótico não vai resolver. Se eu tiver um quadro inflamatório, uma bexiga inflamada por outras causas, ela pode dar sintomas parecidos com infecção bacteriana. Só que se eu não tenho certeza que ela tem aquela infecção bacteriana, ou se tem dúvida porque os antibióticos não funcionam, eu tenho que sempre voltar e reavaliar essa pessoa, levantar outras hipóteses diagnósticas, ver realmente o que está acontecendo, porque pode ser sinal, a não melhora com antibiótico pode ser sinal de que não é infecção urinária, que não é infecção bacteriana, ou que é uma infecção por um outro micro-organismo, né, um vírus, um fungo, né, que muitas vezes acontece, ou mesmo doenças inflamatórias da bexiga diversas que existem, que não são tão frequentes assim. Importante isso mesmo. A Elisângela Silva está perguntando por que toda vez que ela toma banho de piscina ela tem infecção urinária. E a Nan Mendes fala que é quando vai à praia. Essas situações também favorecem o problema? Isso, favorece. Então, assim, tanto o verão como praia, piscina, calor, né? Tudo isso faz com que haja uma alteração daquele microambiente, daquele ambiente que é região perianal, região perineal, vagina e também ali genitália, uretra, vamos dizer assim. Então, você tem uma maior predisposição a desenvolver ou a crescer esses micro-organismos que, na verdade, gostam desse meio de cultura, que é um ambiente quente e úmido, né? Então, essas exposições à piscina, substâncias que tem na água, a praia, os contaminantes, ou mesmo a presença no calor, ficar muito tempo com a roupa molhada, ela muda a flora vaginal, ela muda a flora da região da genitália e com isso esse desequilíbrio pode propiciar a infecção urinária também. Uma coisa que
que é importante a gente dizer, assim, que normalmente no verão, né, praia, piscina, tal, as pessoas mudam, as pessoas estão mais relaxadas, sim, elas namoram mais, né, tem mais atividade sexual, elas saem um pouco da rotina, então de repente não se alimenta tão bem, tem mais festa, bebe mais, então acaba que o sistema imunológico pode ser afetado também, e esses hábitos fazem com que mude completamente as defesas do organismo e a pessoa se expõe a situações onde favorece a infecção, tanto na genitália como a infecção urinária. Então o caso de ir para a praia ou ir para a piscina e ter infecção urinária, uma outra coisa que se tem que pensar que pode confundir um pouco é a infecção por fungo, a infecção vaginal, que também dá ardor na região, pode dar dor para urinar, mas na verdade não é infecção de urina, mas sim uma candidíase, que é muito comum nesse período, né? Entendi. Então eu diria assim que vai para a piscina, para a praia, a primeira coisa que se pensa com alguma irritação local é na infecção fúngica por candidíase. Tá. Aí depois a infecção urinária. Então esse discernimento também é importante para a pessoa realmente não achar que tudo é infecção urinária. E uma dúvida, aí a pessoa vai para a piscina, fala que teve infecção urinária, passa sozinho? Não, geralmente a dor persiste, né? Existem alguns casos em que a pessoa não fica tão bem, tem alguns sintomas, 1, 2 dias, normalmente quando os sintomas são leves ou uma infecção que a contagem de bactérias não é tão grande, que o próprio organismo, ela tomando líquido, ela se cuidando, ela dá tempo de recuperar, as defesas dela acabam eliminando por si só essa bactéria, tá, né? Normalmente quando os quadros eles são menos floridos, como diz, eles são sintomas mais leves, né? Mas realmente se tiver um quadro um pouco mais exuberante, não dá para fugir do tratamento com um antibiótico. E aí a minha questão é assim, ó, e quais os problemas de não procurar ajuda rápido? Então se eu tô sentindo essa ardência, essa dor, tem que procurar imediatamente? Se eu demorar alguns dias, isso pode piorar, ficar mais grave? Normalmente a pessoa procura um tratamento num curto espaço de tempo porque é muito desagradável, né? É muito incômodo mesmo. Quem teve infecção urinária já sabe que a pessoa dificulta tudo, dificulta as atividades do dia a dia, ela fica com aquele desconforto o tempo inteiro, né? Então, naturalmente, se a pessoa não tem acesso ao seu próprio médico, ela vai para o pronto-socorro, né? É o que a maioria das vezes acontece, né? Então, esse é o ideal, tá? Não só pensando nos sintomas. Por quê? Porque uma infecção urinária baixa, que a gente fala, que envolve infecção, inflamação da uretra e da bexiga, ela pode ser simplesmente tratada e fora aquela sintomatologia que perdura por alguns dias, ela é relativamente fácil de se tratar. Agora, a persistência desse quadro sem o tratamento, ela pode fazer essa infecção de simples se tornar complicada e gerar um quadro mais grave, às vezes de uma infecção no trato urinário superior, daí que envolve o ureter e até mesmo uma infecção renal, que é a pielonefrite. Tá. E daí a pessoa passa a ter muito mais sintomas, como dor lombar, febre, a prostração, ela fica cansada, ela fica com um quadro infeccioso que pode ser generalizado e envolver até necessidade de internações com cursos mais longos de antibiótico, né? Então, o risco para isso dessa infecção se agravar, né? Esse que é o risco maior, né? Bacana. A Lula Santos fez uma pergunta aqui sobre abacaxi, se causaria infecção urinária. Eu aproveito essa pergunta para falar sobre cranberry também, né? Que todo mundo sempre fala que previne. O que nessa área da alimentação, suplementação, enfim, o que já está estabelecido aí? Olha, na verdade, não muito estabelecido, né? Tá. A associação com a alimentação e infecção urinária, ela não tem uma comprovação científica muito robusta, né?
a ingestão de alimentos muito ácidos, em excesso, abacaxi, limão, ela pode ser um irritante das vias urinárias. Tá. Então, a pessoa pode ter sintomas irritativos do tipo ardência, a urgência miccional, o aumento da frequência, pelo aumento da acidez da urina. Mas não é infecção. Não é infecção, né? E então tem alimentos que fazem isso com a nossa bexiga mesmo. A cafeína em excesso é muito irritante, né? Faz a pessoa ir ao banheiro mais vezes, né? As bebidas gaseificadas, as bebidas alcoólicas, os alimentos muito apimentados, né? Então isso tudo pode irritar o trato urinário inferior, bexiga, uretra, causar esses sintomas, esse desconforto. Falar, eu vou muito no banheiro toda hora, isso não é normal. Às vezes os hábitos de vida é que estão propiciando isso, né? O cranberry, o extrato, né, dessa fruta que nós não temos no Brasil, que normalmente nós importamos, né, que existe nos países da América do Norte, existem poucos estudos que comprovam um efeito na prevenção da infecção urinária. Por quê? Porque esse extrato, essa substância, ele diminui a chance dessa bactéria, que normalmente é a E. coli, a mais comum, a bactéria, dela se aderir ao epitélio da bexiga, né? Então, com isso, uma vez que você diminui a adesão, ou a bactéria grudar nesse urotélio, nessa camada interna da bexiga, menos chance dela ficar ali infectando. Então, o cranberry, ele pode ajudar como prevenção, mas nunca sozinho, sempre com todas essas medidas comportamentais de higiene, hábitos de vida, esvaziar a bexiga associado, né? A gente vê alguns sucos do cranberry no mercado já, né? Então, geralmente são importados e tudo mais, eles costumam ser um pouco mais caros também. O suco ajudaria ou seria mais o extrato mesmo? As cápsulas têm uma concentração maior dessa substância. O suco, para você conseguir essa quantidade, você tem que beber muito suco. Pelo menos faria xixi, né? Pois é. Mas acaba que não é todo mundo que gosta do suco, né? Que ele é bem azedinho. E não dá pra ficar vivendo só de suco de cranberry, Pois né? né? Vai chegar uma hora que vai enjoar, né? Mas você teria que beber pelo menos uns 2 litros de suco de cranberry para ter uma concentração, tentar chegar próximo da concentração que tem nas cápsulas. Bacana. E aí, será que esse tipo de estratégia faria mais sentido para quem tem essa infecção urinária de repetição? Sim, definitivamente. Então, quem tem infecção urinária de repetição são as pessoas que têm que usar de todos os artifícios para evitar essa recorrência. Então, esse conjunto de medidas que nós estamos falando agora, inclusive a ingesta das cápsulas de cranberry, elas são importantes. Tá. Né? Tudo que possa vir ajudar, mesmo que isoladamente não vai fazer diferença, mas o conjunto vai ajudar bastante. Então, realmente não há necessidade da pessoa que tem esporadicamente uma infecção urinária ficar ingerindo cranberry o tempo inteiro. Não é barato, é uma coisa que é muito difícil você manter o uso cronicamente, assim como qualquer medicação ou suplemento, você ter o hábito de ingerir diariamente, a adesão fica difícil, né? E não há necessidade, seria mais nos casos de recorrência mesmo. Bacana. A Loli tinha perguntado, ela também diz que tem infecção urinária recorrente, 4 por ano. 4 por ano já é recorrente? Já é infecção urinária de repetição, já entra nessa classificação. Tá. E ela comentou que tem transtorno de ansiedade e acha que isso contribui para as infecções. Faz sentido a ansiedade com a infecção urinária? Tem um elo aí? Diretamente, não. Os estudos não mostram isso. Presenças de aumento de incidência, assim, estatisticamente significante na população geral. Porém, se nós formos pensar que estresse demais, ansiedade demais, predispõe a pessoa a debilidades, a deficiências imunológicas e com isso favorece as infecções oportunistas, faz sentido. Tá. Né? Um outro ponto interessante é que
as pessoas ansiosas, ou mesmo com outros transtornos de humor, que a gente fala assim, as depressões, as ansiedades generalizadas, as síndromes do pânico, essas pessoas normalmente elas têm mais comumente os quadros de bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa faz a pessoa ir ao banheiro o tempo inteiro. Então, isso é um sintoma que choca ou que se confunde com infecção urinária, né? Então, teria que se avaliar bem para ver se esses sintomas que ela está dizendo ser de infecção urinária é realmente uma infecção ou gerado por conta de uma disfunção, uma hiperatividade da bexiga, né? Que daí está associado, sim, com os transtornos ansiosos. Entendi. A Edilene Pereira também tinha perguntado se a infecção urinária interfere no ciclo menstrual. Não existe essa associação, não, com o ciclo, não. Aí as alterações de ciclo, elas têm que ser avaliadas independente da pessoa ter ou não infecção urinária. Né? Legal. Nem mesmo os antibióticos, se a pessoa usa corriqueiramente, não há esse efeito de interferir no ciclo menstrual. Tá. E a Claudineia Rodrigues, ela comenta que as pessoas acamadas que usam fraldas têm muita infecção urinária. O que faz nesse caso? Porque aí já é mais difícil, né? É muito mais difícil. Na verdade, é uma outra população. Então, indivíduos acamados são indivíduos que são predispostos mais comumente a qualquer tipo de infecção oportunista, né? Indivíduos acamados, normalmente, eles usam fraldas, né? Ou seja, eles perdem o hábito de controlar a micção, ou mesmo eles são incapazes de urinar espontaneamente, porque perdem a sensibilidade, e com isso eles fazem retenção urinária, usam fraldas porque perdem por transbordamento muitas vezes. Mas o fato de você não ter, você já usar a fralda, normalmente essa fralda ela fica úmida, então a pessoa está sujeita àquele contato, mais uma vez, um ambiente quente, úmido, abafado, que não tem aeração, você predispõe desde dermatites até infecções genitais, até infecções urinárias. Né? E indivíduos acamados, eles são mais debilitados. Por quê? Porque eles estão numa situação de saúde não boa de forma geral. Né? Uma dica nesse caso poderia ser trocar com mais frequência essa fralda? Com certeza. A higiene com mais frequência é talvez, sem dúvida nenhuma, o ponto mais importante quando a gente trata com indivíduos acamados. Né? Assim como movimentar esse indivíduo, mudar a posição deles várias vezes durante o dia para evitar escara, outras infecções, fazer a fisioterapia respiratória para evitar a infecção pulmonar. Então, a mesma coisa, as trocas, a higiene, o se certificar de que essa pessoa está limpa, vamos dizer assim, é a principal coisa neste caso. Beleza. E, doutora, em relação ao uso de antibióticos, a gente estava comentando que é o principal aí, método de tratamento, né? Sim. E qual a importância de fazer o uso desse medicamento de forma correta? Porque a gente sabe que, às vezes, como a dor é o que mais incomoda, dá uns 2 dias, aquela dor passou, muita gente para de tomar o remédio, acha que isso é sinal de que o problema foi resolvido. Queria falar um pouquinho sobre o cuidado no uso do antibiótico. Olha, os tratamentos de infecção urinária, eles podem ser curtos, variar de dose única até 10, 14 dias de tratamento, dependendo da gravidade do caso, né, do tipo de bactéria, se está internado ou não. Uma vez que você opta por um tratamento com um tipo de antibiótico, ele vem num mecanismo de ação, numa concentração, num propósito de ação, de eliminar aquela bactéria, diferente do outro. Então, um antibiótico que se propõe a eliminar as bactérias em 3 dias, ele só vai ter esse efeito se tomado 3 dias. E assim funciona com os outros. Se a posologia é para tomar de 6 em 6 horas, não é para se tomar de 12 em 12 horas, porque você tem o tempo de ação do antibiótico em que ele está circulando e agindo e metabolizado no seu organismo. Se você altera esse período de tomada, você está ficando sem cobertura antibiótico naquelas horas que você atrasou, que você esqueceu.
certo? Então, existem estudos por trás de se falar que um antibiótico precisa do tempo de tratamento estabelecido e da periodicidade, qual é a frequência diária. Isso tem que ser respeitado, senão você está indo contra o mecanismo de ação daquele antibiótico. Então, o alívio dos sintomas, ele vai vir 1 ou 2 dias depois, uma melhora normalmente muito importante. E realmente isso pode fazer com que a pessoa abandone o tratamento, mas é importante que ela saiba que aquela melhora não significa que toda aquela bactéria foi eliminada, né? Então, essa pessoa provavelmente, ela interrompendo o tratamento, dali a alguns dias ela volta a ter sintomas, porque o pouco de bactéria que sobrou, ela vai começar a se replicar numa velocidade muito grande. E é o que a gente conversou, e não é a infecção urinária de repetição, é a mesma infecção. É o erro no tratamento, isso. Aparecendo aí de novo, exatamente. Né? Então, assim, a gente está vendo que em muitas situações se confundem, né? Tanto as causas como os sintomas. Mas um médico avaliando ponto por ponto todos esses detalhes, ele vai saber classificar essa infecção urinária e direcionar o tratamento individualmente. Cada pessoa é o diferente da outra. Né? E pode acontecer dessa pessoa começar a tomar um antibiótico e essa melhora nos sintomas não acontecer, de repente dela tá resistente mesmo a esse antibiótico. Isso é comum? Aí tem que procurar o médico de novo? Sim, quando a gente tem previamente uma cultura de urina determinando qual bactéria que é e quais antibióticos a gente tem de opção terapêutica, ou seja, que aquela bactéria é sensível, normalmente a gente tem um sucesso no tratamento. Tá. Se esse tratamento ele foi iniciado sem esse conhecimento dessa bactéria e dessa sensibilidade aos antibióticos e tomando direitinho não melhorou, uma cultura de urina tem que ser colhido e mudar a estratégia de tratamento, mudar o antibiótico tem que ser realizado. Isso pode acontecer sim. Legal. A Mara Celi, ela pergunta qual é o melhor medicamento para tratar a infecção urinária. A gente está comentando aqui, em geral, é o antibiótico, né? Isso, então se a gente confirma que a infecção urinária é por bactérias, é o antibiótico. Tá. Certo? Você tem que combater aquela infecção. Você tem que eliminar aquele agente agressor. Então é o antibiótico. Se a infecção é causada por um fungo, aí tem os antifúngicos e assim sucessivamente, né? Mas comumente são os antibióticos. E nós temos alguns antibióticos que a gente usa mais frequentemente no dia a dia. Talvez essa seja a pergunta dela. Nós temos a nitrofurantoína, que é a macrodantina. Nós temos as quinolonas, que seriam os norfloxacinos, os ciprofloxacinos. Nós temos o Bactrim, que seriam as sulfas. Então, normalmente as pessoas que têm infecção urinária vão se lembrar desses nomes, entendeu? Que são nomes mais frequentes. A doutora falou um monte de nome grego aqui. Dá pra gente ver que não é o mesmo remédio sempre. Depende muito do problema, da bactéria, então tem que investigar, né? E cada antibiótico age de uma maneira. Elimina a bactéria por algum meio de ação, algum mecanismo de ação diferente, né? E isso tem que ser respeitado. E a gente realmente, essas informações, esses detalhes fazem a diferença, principalmente quando a pessoa tem infecção de repetição. E isso, olha, a gente encontra no nosso dia a dia, de consultório, esse problema, e mulheres de várias idades mesmo. A Mary Moura comenta que tem vontade de urinar a cada 20 minutos. É um dos sintomas, mas se não vem acompanhado daquela dor, daquela ardência, acha provável ser infecção urinária? Pode ser, não dá para descartar. Mas se isso vem de longa data, sem o aparecimento de uma febre, uma complicação ou mesmo uma disúria, que é o ardor, ela tem que ser investigada para outros problemas miccionais, do tipo bexiga hiperativa, síndrome da bexiga dolorosa, né? Então ela tem outros processos, outras doenças, eventualmente até outros tipos de inflamação que faz com que a pessoa tenha necessidade de ir ao banheiro
mais do que o habitual, porque a cada 20 minutos você ir ao banheiro, realmente você passa boa parte do seu dia no banheiro. Então, realmente não é normal. Alguma coisa está acontecendo. O ideal, só pra gente repetir, é de 3 em 3 horas, mais ou menos? Seria um intervalo regular, satisfatório. Mas tem pessoas que, dependem dos hábitos, vão a cada 1 hora, 2 horas, né? Mas normalmente eu oriento as pessoas a ir esvaziar a bexiga a cada 3 horas, o que daria durante o dia 5 ou 6 vezes, né? E à noite o habitual é ir uma vez, até uma vez, né? Mais do que uma vez, a gente também já tem que pensar se não existe alguma coisa por trás desse despertar para ter que urinar. Eu perdi o nome da pessoa, André, não sei se você chegou a anotar, mas que falou dessa questão de vontade de ir ao banheiro durante a noite. Mona Lisa? Mona Lisa. Então, a pessoa que vai ao banheiro uma vez, né? Então vamos lá, dali 3 ou 4 horas de sono ela tem vontade, ainda está na faixa do aceitável, né? A pessoa que vai mais do que isso, 2, 3, 4, 9 vezes, ela tem alguma coisa. Ou ela está com hábitos errados, é a pessoa que ingere muito líquido antes de dormir, ou que durante a noite dorme com a garrafinha de lado de água e fica bebericando a água a noite inteira, né? Ou ela toma diuréticos à noite, ou ela tem um quadro semelhante ao que pode acontecer durante o dia, de aumentar a frequência. Ela tem o hábito de aumentar a frequência à noite por bexiga hiperativa, por síndrome da bexiga dolorosa ou outros processos inflamatórios que possam acontecer, que da mesma forma que dão sintomas durante o dia, podem dar noturno também. É bom investigar, né? Tem que investigar. Tá. Né? Tem que investigar. E também aquela diferença, né? A pessoa tem insônia, não dorme bem e daí precisa ir ao banheiro, ou ela realmente acorda porque ela tem que ir ao banheiro, né? Então, esse discernimento também para estabelecer causa e padrão de normalidade, ele é importante. Daí um médico ele tem que avaliar caso a caso, né? Aqui, ó, a gente tem mais 2 perguntas aí na linha do alternativo, né? Certo. Então, a Adriana Pereira pergunta sobre a carambola, se cura infecção urinária. Não existem estudos testando a carambola para infecção urinária, não que eu tenha conhecimento. A Sueli Mantovani comenta que comer melancia ajuda muito a amenizar a ardência. Pode ter algum efeito aí de alimento nessa sensação da ardência? Também não. Eu pensando não tem nada cientificamente comprovado, mas pensando na melancia, ela é muito líquido, né? Você está ingerindo líquido, né? E você vai mais ao banheiro, Você vai mais ao banheiro, mas ao mesmo tempo você acaba limpando, fazendo um processo semelhante a ingerir água, de limpeza natural. Então as pessoas falam, tem que ingerir água. Mas eu não gosto de água, eu não tomo água. Não precisa ser água, líquido, né? Líquido, certo? O líquido também é filtrado pelo rim, ele também tem que ser eliminado quando ele é em mais quantidade. Então, não consegue tomar água, não tem esse hábito, toma suco, toma chá, toma outro tipo de líquido. A melancia acaba sendo o quê? Tem muito líquido, água. Certo? Uma fruta muito rica em água, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. A pessoa que tem infecção recorrente e ela já percebe ali, né, o começo dos sintomas, ela pode agir ou modificar alguma coisa nos hábitos de vida dela, seja ingerindo mais líquido, seja fazendo uma higiene diferenciada, que possa barrar ou até mesmo impedir o uso de antibióticos? Sim, então acaba que essas medidas comportamentais, elas sempre ajudam. Então, se a pessoa começa a sentir, isso acontece muito, né? Por exemplo, mais comumente quando as pessoas realmente vão praia, piscina, ou mesmo no dia seguinte de uma relação sexual, né? A mulher fala, eu comecei a sentir uma irritação, tal. Aí ela toma um pouco mais de líquido, ela vai no banheiro com mais frequência, ela não segura a urina, ela evita alimentos irritativos, como eu mencionei, a cafeína, o excesso de ácidos, né? E daí com isso ela dá tempo para o organismo dela recuperar. Então ela pode passar essa fase de que ela teve uma contaminação e não se tornou infecção. Isso é dado pelo quê? O que é uma contaminação, o que é uma infecção? É a concentração de bactérias que existe,
naquela urina. Isso vai fazer com que a pessoa esteja contaminada e assintomática ou infectada e sintomática, né? Então, essas medidas comportamentais que a gente chama, elas valem para a prevenção também. Surgiu uma pergunta muito boa aqui da Itaclara Teixeira sobre o uso de absorventes. Se pode interferir aí no risco de infecção urinária. Eu aproveito até para estender, né? Então, falar do absorvente interno, agora tem o copinho, né? Que as pessoas estavam usando muito, as mulheres estavam usando muito. Como que é aí a relação com o absorvente? Então, existem realmente pessoas que têm o hábito de usar o absorvente, inclusive o protetor diário, né? E quando me perguntam, eu respondo da seguinte maneira: tá te incomodando? Tá dando corrimento? Tá dando sintomas urinários? Tá dando dermatite, que é aquela assadura, né? Aquela irritação, tipo alérgica? Não, não tá. Então não tem problema. Então significa que o seu organismo está controlando muito bem a sua flora vaginal, a sua flora da região da genitália, e com isso você não está desenvolvendo nenhum processo infeccioso, né? Agora, se a pessoa tem infecções de repetição, se a pessoa tem corrimentos, ou seja, as vulvovaginites, as dermatites, elas podem piorar com o uso do absorvente. Mais uma vez, os micro-organismos, de forma geral, eles gostam de ambientes quentes, úmidos e pouco arejados. Se você está usando uma roupa apertada, uma roupa sintética, uma calcinha sintética apertada, que não permite essa ventilação, e daí, consequentemente, usando o absorvente, acaba fazendo a função aí de uma fralda, vamos dizer assim, você realmente pode mudar as condições de pH, de defesa natural do organismo e indiretamente causar infecção urinária. Então, as pessoas que têm problema tanto de vaginites como infecção urinária, eu recomendo não utilizar o protetor diário, protetor diariamente, a não ser que ela esteja realmente menstruada, né? No período da menstruação não tem como evitar, você acaba tendo que usar. Os absorventes internos entram mais ou menos na mesma linha de pensamento, apesar de que os absorventes internos, eles facilitam mais as infecções genitais, em vagina mesmo, do que propriamente a infecção urinária, né? E o uso do copinho, ele realmente não existe associação entre infecção urinária e o uso do copinho, né? Então, o copinho, ele na verdade, ele é um corpo estranho, mas a vagina, ela foi feita naturalmente para comportar corpos estranhos, certo? Então, o organismo estando saudável, se ela não tem nenhuma predisposição maior a ter essas infecções, o uso do copinho, ele não tem interferência nesse processo de infecção recorrente. Né? Ele simplesmente vai não permitir com que aquele sangramento fique se exteriorizando para fora do corpo o tempo inteiro. Né? Então, acaba que na pessoa saudável não existe uma contraindicação para uso. Legal. André, você tem alguma questão? Eu vi uma pergunta agora do François Terto. Ele fala de ardor na uretra, no caso do homem. Pode ser infecção urinária? Pode ser infecção urinária, pode ser algum outro tipo de uretrite que não seja por bactérias comuns de trato urinário, como nós estamos mencionando agora, mas algum outro tipo de bactéria ou micro-organismo que infecte o homem, a uretra masculina, né? Não acredito que não deva ser o caso como que é o nome? François. Do François, enfim, mas em episódios agudos de alguma doença até sexualmente transmissível, o homem pode ter esse ardor para urinar, certo? E também a presença de cálculos, né? No homem, os sintomas irritativos do trato urinário, esse ardor, a presença de sangue na urina, ele sempre tem que ser avaliado e pensado em cálculo renal ou cálculo urinário, porque é mais frequente como causa de irritação do que a infecção urinária no homem, né? Então, o processo irritativo, a dor, ele também pode ser causado por outros problemas que não a infecção bacteriana. Bacana. André?
Tem mais alguma? Só tem uma que ficou lá atrás, da Bibiana Pontes. Ela falou que tem bexiga neurogênica. O que seria, né, bexiga neurogênica, para explicar para o pessoal, e se isso tem alguma relação com a infecção urinária? Isso, então a bexiga neurogênica é aquela disfunção miccional causada por comprometimento de sistema nervoso, que pode ser tanto sistema nervoso central, em nível de espinha medular, e em nível periférico, nos nervos que inervam a bexiga e a uretra, né? Então, bexiga neurogênica ocorre em pessoas que têm doenças neurológicas, tipo Parkinson, tipo AVCs, né? Que perdem esse controle da micção, né? Porque habitualmente as pessoas que têm esse controle ideal, nós somos capazes de inibir o ato miccional e urinar somente quando não estiver num ambiente favorável. A pessoa que tem uma bexiga neurogênica, ela não consegue controlar isso. Então, ela retém a urina e não esvazia direito, ou não esvazia nada, ou ela perde urina de uma maneira espontânea e involuntária e muitas vezes insensível, porque ela perde essa coordenação, principalmente por comprometimento de raízes nervosas, né? Então, pessoas que têm trauma raquimedular, paraplégicos, tetraplégicos, ou mesmo doenças metabólicas, do tipo a pessoa que tem uma diabetes crônica, né? Que ao longo do tempo vai causando essa neuropatia, vai causando lesões nos nervos periféricos, ela pode desenvolver uma bexiga neurogênica. Aí eu diria que o maior risco da infecção urinária para as pessoas que têm bexiga neurogênica é naquelas que não conseguem urinar. Se não esvazia a bexiga, tem maior risco de ter colonização bacteriana e infecção, porque você não tem o turnover, você não limpa, certo? Se ela tem bexiga neurogênica a ponto dela não urinar nada, perder essa capacidade e tem que fazer autocateterismo, ou seja, tem que passar sonda algumas vezes por dia para conseguir esvaziar a bexiga, drenar a bexiga, ela pode ter essa contaminação por conta do ato de cateterizar, de passar a sonda, né? Então, e a pessoa que tem a bexiga neurogênica, que usa a fralda, por exemplo, ela pode ter essas perdas e, como nós mencionamos, o próprio uso de fralda, de proteção, tudo, ele é também um fator de risco. Então, de forma geral, por diferentes motivos, as pessoas que têm bexiga neurogênica, que necessitam de manejos especiais para isso, elas desenvolvem mais infecção urinária e muitas vezes tem pessoas que têm que permanecer com antibiótico preventivo por vários meses ou até por anos, né? Tomando doses pequenas de antibiótico diariamente para evitar infecções. Bom, acho que a gente vai chegando aqui ao final. Eu queria só retomar uma questão da Ivy Laneri. Ela pergunta do suco de cranberry. Então, só para a gente retomar, pensando em prevenção, o suco não seria tão eficiente quanto o extrato, né? É o que se sabe até hoje. O suco, ele pode ajudar, não é que ele não tem efeito nenhum. Porém, para você depender do suco para prevenir infecção urinária, você tem que tomar muito suco. Então, acaba que o problema é a concentração do extrato que você está ingerindo. Então, nesse aspecto, a cápsula ela é mais viável do ponto de vista de prevenção, né? Profilaxia e terapêutica. Legal. Né? E mais indicado para as pessoas que têm infecção urinária recorrente, de repetição. Eu vou fazer uma última pergunta aqui sobre a questão da busca pelo tratamento, né? Muita gente, quando sente essa dor, essa ardência, vai ao pronto-socorro e no pronto-socorro já tem uma solução ali, o clínico geral que atende já está preparado para lidar com essa infecção urinária e tudo mais. Mas depois desse primeiro atendimento, quando procurar um especialista, né? Como que a gente faz esse acompanhamento? Eu diria assim, o pronto-socorro, ele recebe muitas pessoas com infecção urinária aguda. Por quê? Porque realmente a pessoa pode estar no fim de semana, a pessoa pode estar à noite, ou ela pode não ter acesso, ou mesmo ter um médico
que a acompanhe, né, e que tenha esse fácil acesso. Então, realmente uma boa percentual nos pronto-socorros, tanto de clínico como ginecológico, é a infecção urinária, né? Então, como o tratamento agudo, a pessoa está com aqueles sintomas, ela precisa de tratamento. E como eu disse, a maioria dos tratamentos, a maioria das infecções, elas são simples, elas não são recorrentes. Então, 80% das vezes a gente faz o diagnóstico até mesmo clínico, ou faz um teste rápido de urina, simples, que fica pronto em 1 hora no pronto-socorro, e você, com a maioria desses antibióticos comuns, você consegue curar a pessoa. Então, quando é uma infecção esporádica, o próprio atendimento no pronto-socorro, esse tratamento, ele vai ser o suficiente. Seria interessante, depois de finalizado o curso de antibiótico, colher uma cultura de urina para realmente se certificar de que está tudo bem, né? Então, daí, essa visita ao seu próprio médico, depois do curso de antibiótico, para checar, é interessante, né? Aí eu diria assim, que nos casos de infecção urinária complicada ou recorrente, solicite ao médico do pronto-socorro que colha, além do exame simples e rápido de urina na hora, a cultura também. Ela vai demorar 4, 5 dias para ficar pronta, mas essa pessoa, dali 4, 5 dias, ela vai saber se aquele antibiótico é o correto para ela, se persiste o tratamento e também vai nortear futuros tratamentos, porque sempre é bom a gente testar a resistência aos antibióticos. Então, nas pessoas com infecção urinária de repetição, é muito sugerido que se faça um acompanhamento faça o atendimento e o tratamento no pronto-socorro, mas que tenha esse segmento com o médico próprio, seja clínico, seja urologista, seja ginecologista, uroginecologista ou mesmo pediatra no caso das crianças, né? Então, esse follow-up, esse segmento, ele é sempre bem-vindo. Você nunca perde tendo essas informações em mãos. Perfeito, ótimo recado, doutora. André, vivo, o vídeo já vai estar disponível aí para vocês assistirem. Muitas das dúvidas que eu tô vendo, às vezes, que vão aparecendo, a gente já tinha comentado lá no início, então é bom ver de novo. E qualquer nova questão pode mandar pra gente, que aí entramos em contato com a doutora Maria Augusta para ela ajudar a gente. Mas queria agradecer pela aula, porque foi uma aula, né? Obrigada, é um prazer e sempre à disposição. Ótimo. Muito obrigada, gente. Um abraço e até a próxima.